Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Vamos começar mais uma aula da nossa escola bíblica dominical e hoje nós vamos falar um pouco sobre Filipe. Filipe, que foi tido aí como o evangelista pessoal. Nós vamos ver algumas características de como era o seu comportamento, a sua reação com relação às coisas que Jesus fazia, com relação às coisas que Jesus dizia, o seu desejo de aprender mais. E mais importante ainda, a sua disponibilidade para falar sobre Jesus e levar pessoas a Cristo. Então, o tema da lição hoje é Filipe, o evangelista pessoal. Vamos lá? O nosso texto áureo está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 9, na parte A, e diz assim: Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Uma pergunta que muitas vezes nós podemos, ao ler o texto e seu contexto, dizer de Filipe que ele talvez se tratasse de uma pessoa que conhecesse muito pouco sobre Deus, sobre Jesus, mas quando nós vamos pensar sobre essa situação e analisar muitas vezes a nossa própria experiência, a nossa vida, nós vamos perceber que muitas vezes nós estamos na mesma condição de Filipe. Existem pessoas que, pelas coisas que pensam, pelas coisas que falam e pelas coisas e a maneira como agem, demonstram claramente que não conhecem nem Jesus e nem o Pai. E muitas vezes essas pessoas olham para esse versículo e dizem: Ah, Filipe, como assim você conhece Jesus e não conhece o Pai? Por isso que você então aí recebeu essa resposta um tanto quanto indelicada. Mas na verdade, quando analisamos o contexto, Filipe estava em primeiro lugar sendo sincero, porque ele não tinha naquele momento informações necessárias do ponto de vista da revelação de Deus para distinguir exatamente o Pai, o Filho e saber a missão de cada um, e que na verdade no final das contas os dois são um, como o próprio Jesus declarou depois, mais tarde. Um texto bíblico inspirativo é João capítulo 1, dos versos 43 a 51. Então, eu não coloquei o texto aí na tela, mas você então abre aí a sua Bíblia, o seu celular, e vamos acompanhar essa leitura que será a base para a nossa lição de hoje. João capítulo 1, 43 a 51, que diz assim: No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Que passagem maravilhosa! Muitas informações tremendas tem aqui deste episódio, quando Jesus começou então a convocar os seus discípulos, e a cada um ele chamou de uma forma diferente, a cada um ele chamou dentro de um contexto diferente, e também as respostas foram, em sua grande maioria, imediatas com relação a seguir Jesus. Então Filipe é um bom exemplo de pessoa que tem coração na obra, que tem
um coração missionário, evangelístico. Ele não se contenta em guardar somente para si as coisas que vem descobrindo a respeito de Jesus, mas ele precisa comunicar, ele precisa convidar pessoas também para que conheçam essa grande maravilha do Evangelho. Isso acontece muito quando nós somos recém-convertidos, né? Nós chamamos isso de primeiro amor. É uma alegria tão grande que invade o nosso coração, é uma transformação rápida que vai acontecendo em todo o nosso ser, muda toda a nossa perspectiva, e nós então nessa euforia queremos que todo mundo conheça Jesus, todo mundo tenha essa experiência maravilhosa, e nós vamos então falando do amor de Deus para as pessoas, convidando as pessoas para a igreja, e queremos espalhar esse amor, essa alegria, mas infelizmente com o passar do tempo, a impressão que nós temos é que esse ímpeto, esse amor vai se esfriando, e nós vamos já guardando as nossas convicções para nós mesmos, nós não nos posicionamos mais, e nós muitas vezes chegamos a um estágio de até considerar Jesus como um amigo secreto que não pode ser apresentado às pessoas. Nós precisamos mudar essa perspectiva. Essa chama da alegria do primeiro amor, da salvação, deve constantemente queimar no nosso coração, e nós precisamos convidar pessoas a que conheçam Jesus, convidar pessoas a que tenham essa experiência maravilhosa da salvação, para que elas também sejam transformadas. Filipe é então este exemplo para nós. E vamos ver algumas características interessantes a respeito de Filipe, que faz dele sim um evangelista e um missionário no sentido exato da palavra. Vamos lá? Os meios de comunicação em massa, tais como rádio, televisão e internet, aqui ele não colocou porque essa lição, na verdade, se eu não me engano, é de 1985, ela foi editada pela primeira vez na nossa revista. E nós temos agora, na nossa editora, aquilo que nós chamamos de memória Red, memória das lições da revista Red, onde antigas lições são reeditadas e apresentadas. Se eu não me engano, no domingo passado, o pastor Paulo apresentou também uma lição dessa época, e ele disse que existia uma relação histórica muito importante do tempo em que foi escrita aquela lição com a sua conversão, com a sua chegada à igreja, e isto foi para ele muito marcante. Então, essa memória, né, de resgatar lições que foram escritas há 10, 20 anos atrás é também muito importante, porque mostra que a palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela não muda, ela não sai de moda. Então aqui, hoje, no nosso contexto, nós poderíamos acrescentar, né, os meios de comunicação de massa, tais como rádio, televisão, a internet, são importantes à evangelização. Prova disto é que nós estamos hoje utilizando esse meio para transmitir uma lição de escola bíblica, porque nos achamos impedidos de nos reunir presencialmente, né? Então são importantes a evangelização. Isso deve ocupar a nossa mente. Nós temos diante de nós ferramentas poderosíssimas para espalhar o evangelho. Quando esses meios não estavam à disposição de todas as pessoas, nós reconhecemos que não era muito fácil. Nosso campo de atuação era um pouco menor. Nós tínhamos a nossa família, depois o nosso grupo de amigos, aqueles que nós conseguíamos atingir com o telefone, enfim. Porque os meios de comunicação como televisão e rádio estavam um pouco distantes da nossa mão, estavam talvez nas mãos de igrejas maiores, de empresas maiores. Então era necessário um investimento que nem todas as pessoas tinham para se utilizarem disso para a propagação do evangelho. Mas agora, praticamente todas as pessoas têm na sua mão um aparelho de celular que tem conexão com a internet, e através dele você pode espalhar a mensagem da palavra, o seu testemunho pessoal, versículos bíblicos, para encorajar pessoas, para tornar a palavra de Deus conhecida e o nome de Jesus ser engrandecido na vida das pessoas. De maneira que, de ambos os lados, da parte de nós que conhecemos a palavra, não existe desculpa para não evangelizar.
E da parte de quem ainda não conhece Jesus, também não existe desculpa para não conhecer as coisas de Deus, porque elas estão aí a um clique da nossa mão, não é verdade? Mas o que o autor da revista está dizendo é que esses meios de comunicação são importantes, mas nunca poderão substituir o contato pessoal com as almas, com as pessoas que queremos levar a Cristo. Esta é uma grande verdade. Nós que estamos passando por este momento onde não podemos nos reunir, estamos sentindo muita falta deste contato pessoal, deste olho no olho, do aperto de mão, do abraço, do calor humano, da convivência. Tudo isso nos é muito caro e nós sentimos muita falta. E aí nós vamos perceber, né, como nós somos seres sociáveis, como nós precisamos dessa convivência próxima, presencial. Isto é muito importante. Então nada pode substituir esse contato, porque quando nós estamos junto com uma pessoa, a comunicação não verbal ela também flui de maneira melhor, né? A entonação, os trejeitos, os gestos que fazemos com as mãos, a nossa expressão facial, tudo isso comunica também e dá uma maior credibilidade para aquilo que nós estamos falando. O brilho no olhar daquele que anuncia Jesus e o sorriso na face são coisas insubstituíveis, não é mesmo? Então é disso que essa lição está falando. Tanto quanto possível, vamos anunciar a Jesus falando às pessoas, interagindo com elas, conversando com elas. Amém? O primeiro destaque que o autor da revista faz com relação a Filipe é que ele queria conhecer profundamente o seu Deus. Queria conhecer profundamente aquele que ele já adorava, que ele já servia, que ele, de certa forma, já conhecia. Não é? Quando nós vamos lá para o capítulo 14 de João, versículos 8 até 10, nós vamos ler o seguinte: Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. A condição que se exige de um evangelista é que ele conheça Deus, Jesus, as coisas de Deus, a sua palavra, a maneira como ele se manifesta. Então, quem deseja servir na obra de Deus precisa conhecer primeiramente o Senhor desta causa. Como é que nós vamos representar um reino quando não conhecemos o soberano desse reino? Como é que nós vamos espalhar uma mensagem se nós não conhecemos o autor dessa mensagem? Como é que nós vamos falar de experiências que não tivemos? Muitas pessoas, por incrível que pareça, estão, na verdade, tentando fazer isso. Por incrível que pareça. Mas Filipe queria conhecer profundamente o seu Deus. E aqui nesse diálogo, Jesus mostra de maneira a priori que ele e o Pai, na verdade, são a mesma pessoa. É claro que Jesus apresenta essa verdade não de uma vez por todas. Ele começa introduzindo a ideia de que ele e o Pai seriam a mesma pessoa, mas os corações e as mentes ainda não estavam preparados para essa verdade tão importante, né, tão teológica. Então eles iriam com certeza compreender no desenrolar dos fatos, numa experiência maior com Jesus Cristo, e iriam acabar entendendo então que Jesus e Deus são a mesma pessoa, são um mesmo Deus manifestando-se em duas pessoas, doutrina da Trindade aí para nós. Aliás, abrindo parênteses aqui, nas próximas terças-feiras nós vamos começar a abordar exatamente isso, os princípios da nossa fé. É como se você estivesse fazendo uma escola de discipulado de conhecimento bíblico novamente, né? É a base da nossa crença. É o que cremos e por que cremos. Então,
fique atento, não falte, convide pessoas, espalhe os links, que nos cultos de terça-feira, na próxima terça-feira agora, nós vamos começar a abordar os princípios da nossa fé. Então, quem quer servir na obra de Deus, precisa primeiramente conhecer o Senhor desta causa. Em segundo lugar, é o próprio Jesus que revela o Pai. Isso nos leva a concluir que, se conhecemos a Cristo, também conhecemos o Pai. Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Muitas pessoas querem cortar caminho e, por conta disso, acabam não encontrando a verdade. Jesus Cristo disse, né, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele estava se referindo, logicamente, à salvação, mas a salvação também passa pelo conhecimento de quem é Deus, de quem é Jesus, da obra de Jesus e qual deve ser a nossa relação e qual deve ser a nossa reação a respeito da salvação. Então, Jesus revela o Pai. Nós precisamos conhecer Jesus. As pessoas não conhecem Jesus como deveriam conhecer. E eu estou falando das pessoas que já se converteram, já fizeram um curso de batismo, já se batizaram, estão nas igrejas, mas quando nós conversamos com essas pessoas, nós percebemos que elas conhecem muito pouco a respeito de Jesus e, consequentemente, muito pouco a respeito da salvação, da obra da salvação, do que isso representa, qual é o nosso papel, o que precisamos fazer. E isso tudo está atrelado a uma única questão: as pessoas não têm o hábito de estudar a palavra. Elas são muitas vezes preguiçosas com relação a isso, elas vão procrastinando, elas não colocam isto como prioridade na sua agenda diária e, por não conhecer a palavra, acabam por não conhecendo Jesus. Então vai um alerta aí: você precisa conhecer Jesus, a sua obra, ele está revelado na palavra e você precisa conhecer a palavra. Não sejais somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Depois, a palavra revela o Pai. É isso que nós estamos aqui dizendo, né? Nós temos a palavra de Deus, a Bíblia, e por intermédio dela podemos conhecer o nosso Pai Celeste. Meus irmãos, nós não temos noção do que é ser crente num lugar em que é proibido ter a Bíblia. Já imaginou uma coisa dessa? Hoje, praticamente todas as casas têm não somente uma, mas várias versões da Bíblia, comentários da Bíblia. Nós temos isso na internet com acesso muito fácil. Muitos de nós temos a Bíblia no nosso celular, mas infelizmente quantidade não significa necessariamente qualidade. Nós temos farto material disponível, mas acessamos muito pouco esse material. E nós estamos perdendo essa grande oportunidade, essa bênção. Imagina se acontecer alguma catástrofe, algum desastre, alguma guinada política, e nós de repente fomos impedidos de ter acesso à palavra de Deus, como nós temos impedido de ter acesso ao templo, né? Por outras razões, mas as pessoas já estão sentindo a dificuldade que é. Então você tem a palavra, você precisa se apegar a ela, estudar a palavra. O próprio Deus promete que quando nós estudamos a palavra, o Espírito Santo que está em nós interpreta, traduz e aplica essa palavra no nosso coração. Então nós não podemos ficar alheios com relação a isso. Depois, no segundo ponto, o autor vai falar a respeito do testemunho pessoal na vida de Filipe. E ele foi chamado pelo próprio Jesus. E é interessante notar que para Filipe nem foi perguntado se queria ou não seguir Jesus. Apenas o Senhor veio e deu uma ordem, né? Segue-me. Naturalmente que somente Jesus pode fazer isso, porque somente ele tem a autoridade. Aliás, para outros discípulos que também foram convocados, Jesus também teve o mesmo proceder, né? Para Mateus, ele passou pela coletoria de impostos,
a Receita Federal da época, e Mateus estava sentado ali coletando impostos. Ele simplesmente disse: segue-me. E Mateus largou a sua estação de trabalho, a sua mesa, e seguiu Jesus. Foi assim. Quando Jesus chama, nós precisamos atender imediatamente. A Filipe também foi assim, não é? Jesus simplesmente chegou e disse: segue-me, e ele seguiu. Por quê? Porque a voz de Jesus vem carregada de uma autoridade sem qualquer comparação neste mundo. Hoje nós mudamos um pouco isso. É claro que nós não temos a mesma autoridade de Jesus, então nós convidamos as pessoas a seguirem Jesus. Nós apelamos muitas vezes, eu não gosto muito dessa palavra, mas aquilo que nós fazemos no final da mensagem evangelística, né? Convidamos as pessoas a abrir o seu coração e receber Jesus e a segui-lo, mas isso muitas vezes é feito de uma forma errada, como se Jesus precisasse de nós e não o contrário. Então nós temos que ter atenção a isso também. Nós anunciamos a palavra, convidamos as pessoas a receber Jesus, mas isso deve ser uma decisão voluntária, consciente, e não um apelo emocional envolvido numa música que muitas vezes faz chorar, num clima desfavorável para decisões sensatas. Isso não pode ser um espetáculo de emocionalismo, mas deve ser uma decisão racional, consciente, daquele que chega à conclusão de que precisa receber Jesus no seu coração. A resposta para esse chamado, no caso de Filipe, foi a evangelização. E é interessante que essa resposta é o que Jesus espera de cada um de nós também. Quando nós fomos chamados a seguir Jesus, nós fomos também concomitantemente convocados para sermos agentes de evangelização. Nós não podemos guardar este tesouro somente para nós. Nós podemos inferir que a resposta de Filipe foi o próprio serviço que ele abraçou na obra de evangelização. Então, se você quer dar uma resposta à altura do chamado de Jesus para a sua vida, você precisa espalhar a mesma mensagem que te alcançou, né? O salmista pergunta: que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tens feito? E ele ali pontua algumas coisas, e a nossa resposta, contextualizando, poderia ser, né? O que eu posso fazer para o Senhor pela grande salvação realizada na minha vida? Eu preciso levar outras pessoas a conhecer também esse Jesus maravilhoso. E uma maneira muito correta de se fazer isso é exatamente o nosso testemunho pessoal. Nós sabemos que o nosso testemunho pessoal fala mais alto do que as nossas palavras. Palavras podem ser discurso vazio. Palavras podem não vir necessariamente acompanhada de exemplo. Há um ditado que diz que as palavras mudam, mas o exemplo arrasta. Então, aquilo que você faz é mais importante do que aquilo que você diz. Seria muito bom se essas duas coisas andassem juntas, que você, no seu proceder, fosse idêntico e fiel àquilo que você fala. E aliás, é isso que Jesus espera de cada um de nós, não é? Que o nosso testemunho pessoal valide, corrobore aquilo que nós falamos. Então, esse testemunho pessoal é também uma evangelização. As pessoas vão notar muito mais o que você faz do que aquilo que você diz, porque aquilo que você diz pode não representar necessariamente aquilo que você pensa, aquilo que são as suas convicções. Ainda mais nos dias que nós estamos vivendo hoje, onde as pessoas preferem se dobrar ao politicamente correto e não serem leais consigo mesmas, não expressarem o que realmente pensam e sentem para não ofender as outras pessoas. Estamos vivendo tempos também em que a nossa fé, a nossa conduta, os valores morais do reino de Deus ofendem as pessoas porque elas não querem se dobrar, elas são orgulhosas, elas não querem pensar a respeito de pecado, de culpa, de condenação, e por conta disso o Evangelho é uma mensagem que incomoda o ouvido das pessoas hoje. Então, se você viver de acordo com aquilo que você prega,
com certeza as pessoas vão notar e elas vão, no fundo do seu coração, ter uma certa vontade de ter a mesma vida que você tem e de ter a alegria que você tem no seu coração. Ainda dentro de testemunho pessoal, nós vemos que Filipe tinha um método eficiente. Nós devemos imitar Filipe neste particular, convidando as pessoas a terem uma experiência com Cristo. Ele foi imediatamente a Natanael. E ele chegou para Natanael e disse assim: olha, eu achei o Messias. Sabe o Messias? Aquele que foi profetizado desde Moisés, aquele que o povo de Israel espera por séculos, por milênios até. Eu achei, ele já se revelou, ele está aqui no meio de nós. Vem comigo para conhecê-lo. Então, esse método é muito eficiente, porque você vai estar falando de uma coisa que já é a realidade na sua vida. Nós precisamos imitar Filipe neste particular. Convide pessoas para que venham e tenham a mesma experiência que você teve de alegria, de salvação, de libertação, de conhecer o Evangelho maravilhoso de Jesus. É isso que nós precisamos fazer. É um método eficiente. Filipe, lógico, não é o único a usar este método, mas a alegria que inundou o seu coração foi tanta que ele imediatamente foi a Natanael. E Natanael, a princípio, fez alguns questionamentos, perguntando a respeito de onde Jesus vinha, se podia nascer alguma coisa boa daquele lugar, porque muitas vezes a mente das pessoas que não conhecem Jesus trabalha de forma racional, eles pensam muitas vezes filosoficamente, cientificamente, do senso comum, e nós sabemos que todos esses saberes muitas vezes atrapalham as pessoas a que venham conhecer Jesus. Mas quando todas essas teorias, esses postulados são derrubados e a pessoa então se desarma e decide ver pessoalmente, ver para crer, ele disse: vem e vê. Natanael foi e viu. Então é isso que nós precisamos fazer. Para convencer as pessoas, nós não precisamos nos armar com teorias, com argumentos, conhecer a estrutura do pensamento das outras pessoas. Nós simplesmente temos que dizer, como Filipe disse: vem e vê. E se ela for com o coração aberto, com certeza verá, porque é só disso que as pessoas precisam, que elas venham e que elas vejam. Ainda dentro do testemunho pessoal, Filipe foi observado por Jesus. Ao evangelizarmos alguém, também devemos ter certeza de que Jesus já o conhece, tendo muito interesse na sua salvação. Interessante que quando Natanael chega, Jesus diz para ele que já o conhecia. Então Jesus diz: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Então nós não precisamos nos preocupar quando nós vamos levar alguma pessoa a Jesus. Não precisamos fazer uma apresentação como se aquela pessoa fosse uma pessoa estranha. Do ponto de vista da pessoa, ela ainda não conhece Jesus. Mas do ponto de vista de Jesus, Jesus já o conhece. Porque Jesus conhece todas as pessoas. Então, assim como quando Natanael chegou, Jesus falou: eu te conheço, você é um verdadeiro israelita. E no seu coração não há dolo. Então, todas as pessoas que são levadas até Jesus, ele já conhece, porque ele, sendo Deus, tem os mesmos atributos de Deus. E entre eles, onisciência, o poder de conhecer todas as coisas e também todas as pessoas. Então não se preocupe, quando você leva alguém para Jesus, Jesus já conhece aquela pessoa, sabe a sua história, seu passado, suas convicções, suas dores, todas as armas que ela tem, e Jesus com certeza vai tratá-la adequadamente e falar àquele coração de maneira muito especial, de maneira muito particular. Isso é maravilhoso, não é? Em terceiro, Filipe levava pessoas a Cristo. Em João capítulo 12, de 20 a 22, é muito interessante esse texto, que diz assim: ora, entre os que subiam para adorar durante a festa, havia alguns gregos.
Estes, pois, se dirigiam a Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e Filipe o comunicaram a Jesus. Olha que interessante, né? As pessoas estão procurando Jesus. Muitas delas não sabem disso, mas elas estão procurando Jesus. Às vezes elas não sabem dar o nome da pessoa ou da coisa que elas estão precisando e procurando. Basta que nós demos a essas pessoas a resposta e o nome daquilo que elas precisam. E aqui nós vemos nessa passagem que quando os gregos foram a Jerusalém na época da festa e queriam conhecer Jesus, quem que eles procuraram? Filipe. Por que eles tinham essa visão de Filipe? Porque sabiam que Filipe era um facilitador para que essas pessoas fossem levadas até Jesus. Vejam que interessante, as pessoas estão procurando Jesus e é importante que nós tenhamos esta mesma disposição de Filipe para ajudá-las, acompanhando-as a uma experiência viva com Cristo. Muitas vezes na nossa convivência nós temos pessoas que claramente mostram, através de suas palavras, de seu comportamento, de seu pensamento, que elas estão desesperadas procurando por uma resposta, por alguém, e como elas não sabem como procurar, muitas vezes elas se envolvem com várias outras coisas que não trazem a resposta, com filosofias humanas, com outros tipos de religiões que não levam ao conhecimento de Cristo. E muitas vezes nós que temos a verdade, que sabemos o caminho, que podemos tomar essa pessoa pela mão e levá-las a conhecer Jesus, não o fazemos. E Filipe tinha então este comportamento, isto já estava sendo percebido pelas pessoas, de maneira que quando os gregos desejavam conhecer Jesus, eles foram então a Filipe, e Filipe foi quem viabilizou este contato com Jesus. Então, isto é um outro aspecto muito interessante da personalidade e do caráter de Filipe, que mostrava que ele era não somente um evangelista nato, mas também tinha características aí de um missionário. Filipe levava as pessoas a Cristo. Eles foram falar com Jesus. É isso que nós lemos. O importante não é somente que falemos de Jesus quando estamos evangelizando as pessoas, mas que nós mesmos falemos com Jesus. Interessante que antes de levarem os gregos a Jesus, os discípulos foram falar com Jesus. E isso é uma lição muito importante. Todas as vezes que nós estamos em contato com alguém e que estamos evangelizando essas pessoas, ao mesmo tempo em que falamos de Jesus para essas pessoas, nós temos que falar com Jesus sobre essas pessoas e sobre nós mesmos. Então notem que é um diálogo dirigido em várias direções. Nós falamos com Jesus, que nos dê a oportunidade, a palavra, a ocasião certa para anunciar a mensagem a essas pessoas. Nós também falamos com Jesus e colocamos esta pessoa em oração nas nossas vidas para que o próprio Jesus facilite, né, esse diálogo para que as pessoas o conheçam. Então, além dos discípulos falarem de Jesus para os gregos, eles também falaram com Jesus, a respeito deles e a respeito daquilo que eles poderiam fazer. Então, esta perspectiva da evangelização é muito importante que nós entendamos, porque aqui mostra claramente que nós falamos de Jesus às pessoas, mas temos que falar dessas pessoas também a Jesus nas nossas orações. E ainda, dentro do tópico Filipe levava as pessoas a Cristo, nós temos aqui um aspecto de missões transculturais. Por quê? Porque quando Filipe atende os gregos, ele se destaca como um dos primeiros discípulos missionários transculturais. E aqui é uma inversão daquilo que normalmente nós entendemos como missões transculturais, porque nós imaginamos que missão transcultural é apenas quando eu me desloco do lugar onde eu estou e vou para uma outra cultura. Mas aqui estava acontecendo um fato que é um tanto comum para nós também nos dias de hoje. Filipe não saiu da sua terra, do seu lugar, mas os gregos foram até ele. E hoje nós, por conta da geopolítica,
temos vários estrangeiros vivendo no Brasil, alguns refugiados, outros buscando melhores condições de vida, e, portanto, nós temos contato muito fácil com essas nações, e nós podemos ser missionários transculturais dentro da nossa própria terra, porque as nações estão vindo até nós. Nós mesmos temos pessoas da nossa igreja que são de outras nações, nós temos haitianos, nós estamos quebrando ainda a barreira da língua, e eles são muito inteligentes, estão aprendendo a nossa língua, que não é muito fácil de aprender. Nós estamos nos comunicando e eles estão se adaptando, mas isso está acontecendo de maneira inversa do que nós pensávamos normalmente como um trabalho de missão, quando o missionário sai da sua terra e vai para uma outra cultura. Hoje, por conta dessa situação nova, as nações estão vindo para a nossa terra e nós temos a oportunidade então de sermos missionários transculturais dentro da nossa própria terra. Para concluir, nós podemos aqui lançar então algumas perguntas. Primeiro, como podemos conhecer o Pai? Nós já respondemos. Esta pergunta pode ser respondida para você e precisa ser respondida cada vez mais com assertividade. Você conhece o Pai conhecendo o Filho. Qual seria a melhor resposta a uma chamada divina? Ora, nós somos chamados primeiramente para a salvação, mas também para anunciar a outras pessoas a respeito dessa salvação. Terceiro, como podem as pessoas ver um crente em você? É aquilo que nós falamos. Aquilo que nós fazemos fala mais alto do que aquilo que nós falamos. O testemunho, o exemplo é muito importante, porque é isso que as pessoas vão enxergar em nós. E por último, como você poderá fazer missões transculturais? Nós já acabamos de dizer, e essa resposta é para nós mais fácil do que para as pessoas, por exemplo, que ouviram esta lição pela primeira vez lá na década de 80. Nós vivemos uma outra realidade e nós temos então ao nosso redor, muito facilmente, pessoas de muitas nações. Nós temos bolivianos, chilenos, haitianos, venezuelanos, alguns africanos e tantas outras nações que buscaram refúgio aqui na nossa pátria, de maneira que nós podemos ser missionários transculturais dentro da nossa própria terra. Isto é um fenômeno geopolítico, mas que é preciso ser encarado pela igreja e desenvolver estratégias também para alcançar essas pessoas. Inclui o projeto de evangelização para todos os povos. Então hoje nós falamos a respeito de Filipe e vimos que no exemplo das coisas que ele dizia e fazia, ele se mostra um modelo perfeito de alguém que abraçou a fé e se transformou num evangelista e também em um missionário. Então, aprender as técnicas de Filipe significa aprimorar também as nossas próprias técnicas, conhecer o Evangelho do Reino, conhecer não somente a mensagem, mas o Senhor da mensagem e desenvolver estratégias apropriadas para falar de Jesus a essas pessoas. Por fim, nós queremos fazer aqui uma propaganda, para que você adquira os produtos da nossa editora. Estão aí os contatos, o telefone, você pode acessar pelo www.ebi.org.br. Nós estamos precisando da sua ajuda. Eu faço parte agora da diretoria da editora. Nós, por conta dessa pandemia, todas as editoras, todas as empresas que trabalham com impressão de livros estão em dificuldade muito grande, porque essa é uma das primeiras coisas que as pessoas cortam no momento de crise, não é? Mas a nossa editora, há muitas décadas, oferece material de qualidade para o povo batista independente, não somente para o povo batista independente, mas também para este povo. E nós estamos, por exemplo, publicando o jornal Luz nas Trevas em PDF por conta de custos. Então, se você puder fazer aí uma oferta de amor, está aí na sua tela um link, um endereço que você pode fazer isso, e também um QR Code que você pode utilizar
para fazer uma oferta para a nossa editora. Nós ficamos por aqui hoje. Espero que essa lição tenha incentivado você a despertar o espírito missionário e evangelístico e que você possa alcançar muitas pessoas a Jesus e falar do amor de Deus a tantos quantos você puder, claro que utilizando aí a tecnologia, que é uma bênção para aquele que sabe usar com sabedoria. Daqui a pouco nós teremos nosso culto, aproveite para você esticar um pouco, tomar uma água, mas volte rapidamente, reúna a família, daqui a pouco nós teremos o culto, a palavra de Deus, estaremos também recebendo a ceia do Senhor. Deus o abençoe em nome de Jesus. Amém.